Muito bem, pessoal, bem-vindos então ao nosso curso sobre Gênesis. Nós vamos ter um mini curso, na verdade, né? Nós vamos ter uma série de 5 encontros falando sobre o livro de Gênesis. Livro especial demais para nós nas Escrituras, se nós soubermos olhar para Gênesis com o olhar correto. E eu espero, a minha esperança é que esses dias sirvam para isso, para a gente conseguir, de repente, tirar um pouquinho de algumas coisas que a gente tem no nosso conhecimento que poluem a forma da gente enxergar a Gênesis e conseguir acrescentar algumas outras que enriquecem a nossa impressão sobre esse livro, que é, sem sombra de dúvida, o livro mais lido pelos cristãos. Sem sombra de dúvida. Porque todo ano a gente começa falando que esse ano a gente vai ler a Bíblia, começa por Gênesis, quando chega em Êxodo já foi buraco abaixo, né? História de Jacó legal, história de José legal, mas chegou lá no deserto, o povo é chato e a gente para. Alguns chegam ao Levítico, né? E os que sobrevivem a Êxodo morrem no deserto lá em Levítico. Então a gente lê Gênesis todo ano, né? Gênesis está sempre lá. Mas o livro de Gênesis é sensacional, sensacional, sem sombra de dúvida, é um dos meus livros prediletos nas Escrituras. E eu espero que ao final desse curso ele se torne um livro, para todos nós, um livro mais impressionante ainda. Certo? Queria começar falando o seguinte então. Os começos importam, os princípios importam para a gente. Se você tem uma mãe, se você é um pai e você chega na sua casa, tá aquela bagunça, tá aquele alvoroço, tá aquela coisa que você não consegue discernir o que está acontecendo, você só sabe que o caos está instalado ali, você normalmente vai chamar os seus filhos, vai olhar para eles e vai falar: eu quero saber como foi que isso começou. Começo importa pra gente, começo importa. Se você tem uma série, por exemplo, os jovens estavam assistindo uma temporada nova de uma série que saiu essa semana, menos eu. Por que eu não assisti? Porque eu não assisti o começo da série. Então não vai adiantar nada eu pegar a série agora pelo meio, porque eu não vou entender. Os começos importam pra gente. Se você pega um filme que você começa a assistir esse filme do meio em diante, você não consegue entender porque você perdeu o começo. O começo não é só aquilo que te dá a sensação de estar acompanhando o todo. O começo é aquilo que te dá uma série de elementos, seja o começo de um filme, o começo de uma conversa, o começo de uma história, o começo de uma aula, né, sobre Gênesis e assim por diante, te dá uma série de elementos que, se você não tiver aqueles elementos bem amarrados, você até entende alguma coisa do restante, mas você não entende como era para você entender, você não tem a melhor compreensão daquilo ali. Os começos importam para a gente e é por isso que o livro de Gênesis é tão importante para a gente nas Escrituras. Por que estudar Gênesis então? Por que eu e você deveríamos prestar atenção no livro de Gênesis e deveríamos estudar o livro de Gênesis? Porque os começos importam. Em Gênesis nós temos uma série de coisas começando. A primeira coisa talvez que nós precisamos de reprogramar a nossa mente, ou a primeira coisa que nós precisamos tirar de poluição da nossa leitura de Gênesis, é achar que o livro de Gênesis é um livro simplesmente sobre a criação. Entre no Google, digita Gênesis, vai aparecer um carro que uma empresa vai lançar, que parece que é sensacional, que chama Gênesis. Só aparece esse carro. Então, se você entra no Google e você digita Gênesis, vai aparecer o carro. Você digita livro de Gênesis, você só vai ver coisas sobre a criação, só sobre a criação. E a criação só ocupa 2 capítulos de Gênesis, né? Nós temos 50 capítulos em Gênesis. Então Gênesis é muito mais do que a criação, mas ao mesmo tempo Gênesis é essencialmente um livro sobre criação. Mesmo depois que o universo já está pronto, o livro de Gênesis continua falando para a gente sobre inícios, sobre começo. A forma hebraica de você dar nome para os livros no Antigo Testamento era sempre pegando a primeira ou as 2 primeiras palavras do livro, no original. Então daí vem nomes como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O livro de Gênesis, essa palavra Gênesis, vem de uma palavra hebraica que significa no princípio, no começo, ou origem das coisas. E aí você percebe que no livro de Gênesis nós não vamos ter só a origem do universo, nós temos também o começo da vida humana. Mas não é só isso, nós temos também o começo do pecado no capítulo 3. E nós temos também o começo da história da redenção. Desde o Éden, Deus já promete como vai ser a história da redenção. Em Gênesis nós temos o começo do plano de missões. Lembra onde começa missões em Gênesis?
Quando Deus vira para Abraão e fala: em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós temos em Gênesis começo de bênçãos e começo de maldições. Em Gênesis é onde nós descobrimos o papel das leis e a necessidade que o homem tem de responder com obediência à lei. Em Gênesis nós temos o começo das famílias. Em Gênesis nós temos o começo do casamento. Em Gênesis nós temos o começo das línguas, o começo das sociedades, o começo das civilizações. Em Gênesis nós temos o começo do trabalho. Inclusive o trabalho começa antes de começar o pecado, que significa que o trabalho não é consequência do pecado. Em Gênesis nós temos o começo de artes. Sabia disso? Em Gênesis nós temos sobre artes, Tubal Caim, a gente vai passar sobre eles também, de alianças, de sacrifícios. Ou seja, se você não entender corretamente como as coisas se estabelecem em Gênesis, você vai pegar o bonde andando, você vai pegar a coisa pela metade e talvez você entenda, mas talvez uma série de coisas comece a não fazer sentido para a gente, coisas do tipo: ok, eu sei que para eu ser salvo eu preciso acreditar que Jesus morreu no meu lugar na cruz. Mas por que tem que ser assim? Por que não um outro jeito de salvação? Por que não Jesus chegar e oferecer salvação, e quem quiser salvação, aceitar salvação? Por que Jesus teve que morrer na cruz? E aí você sabe toda a relação que nós temos com o Antigo Testamento, o sacrifício de um cordeiro. Ok, mas foi Deus quem instituiu isso para o povo. Por que então? Por que esse formato de sacrifício? Por que um inocente morrendo em favor de alguém que é culpado? Isso não começa em Jesus. Isso não começa em Levítico. Isso começa na verdade no livro de Gênesis. Quando o homem peca, ele constrói roupas para ser com figueira, mas aí aquela roupa não é o suficiente e Deus providencia uma roupa adequada para o homem, matando um animal inocente. A primeira morte que nós temos em Gênesis não é a morte de Abel. A primeira morte que nós temos em Gênesis é a morte de um animal. Abre a sua Bíblia no capítulo 1, por favor. Perdão, no capítulo 3. Não vai começar com isso. Já vamos para o 3, pular isso aí. Que o 1 a gente sempre lê. Vocês já leram. Tá bem aí. Olha o versículo de número 20 e o versículo de número 21. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas ele vestiu Adão e vestiu a sua mulher. Se nós não entendemos o que está acontecendo no começo de Gênesis, a gente não entende o porquê dos sacrifícios. Se nós não entendemos o porquê dos sacrifícios, não vamos entender o porquê de Jesus. É em Gênesis que se estabelece também o que é aliança. Aliança é muito mais do que um compromisso entre duas pessoas. E se nós não entendemos a aliança de Deus com Noé, se nós não entendemos a aliança de Deus, as seguidas alianças de Deus com Abraão, também não entendemos o que significa a nova aliança ao qual nós somos chamados, a aliança a qual Jesus nos convida a sermos parte. Ou seja, os princípios estão registrados para a gente no livro de Gênesis. Gênesis é o livro ideal para quando nós começamos a nos inquietar com coisas do tipo: ok, mas no final das contas, quem nós somos? Quem eu sou? Quando eu procuro uma razão da minha existência, quando eu procuro um porquê da minha existência, eu me debruço sobre essa pergunta, que a filosofia se debruça durante tanto tempo: quem eu sou? Porque daí eu começo a perceber, afinal de contas, eu existo por algum propósito? Ou seja, eu tenho alguma função aqui na Terra, ou é simplesmente eu viver e aí eu construo minha família e depois eu crio bem os meus filhos, depois eu morro? É só isso, ou a nossa vida tem alguma função? Porque se a minha vida tem alguma função, eu preciso saber se eu estou vivendo ou não essa função. Eu posso estar muito bem socialmente, eu posso estar muito bem colocado no mercado de trabalho, eu posso estar muito bem conceituado dentro de uma igreja local e ainda assim estar tremendamente distante da minha função como ser humano. Se existe um Deus que me criou e esse Deus me criou para esse propósito, para algum propósito, eu preciso descobrir que propósito é esse. Mas Gênesis vai além. Gênesis não quer dizer apenas sobre a minha função ou o meu propósito como ser humano. Gênesis tem muito a dizer sobre a nossa relação interpessoal. Gênesis tem muito a dizer sobre de que forma que os meus propósitos se alinham com os propósitos das outras pessoas que estão sobre a face da terra.
Gênesis tem muito a dizer não só sobre o meu relacionamento com você, mas Gênesis tem a dizer sobre o nosso relacionamento com a criação. E perceba, tudo isso não é simplesmente uma questão de estudar a história com um olhar despretensioso, do tipo olhar lá para trás com alguma curiosidade para saber como as coisas aconteceram. É olhar lá para trás, porque é lá atrás, em Gênesis, que as coisas estão estabelecidas. É lá que eu encontro de que forma as coisas deveriam funcionar. E isso é atual, porque se nos dias de hoje, 2018, depois de Cristo, eu não estiver vivendo da forma correta, eu tenho que voltar ao início de tudo, como cantaria Aline Barros, para descobrir, afinal de contas, o que é que eu deveria estar fazendo. Olha como o Gênesis é atual. Nós tivemos essa semana uma reunião do G20, certo? Essa semana? Foi semana passada? Essa semana, né? Passada. Ok. A participação do Brasil girou em torno de um assunto, basicamente de um assunto com a Alemanha. A discussão na Alemanha de que o Brasil precisa tomar providências além das que tem tomado com relação ao cuidado ambiental, certo? E aí, a gente tem que tomar providências além do que nós temos tomado? A forma como nós cuidamos do meio ambiente, ela é adequada? Ou será que nós podemos também começar a idolatrar o meio ambiente e a gente prefere deixar uma árvore em pé e gente morrendo de fome em nome de uma árvore que está em pé do que gerar trabalho ali? Como é que a gente vai encontrar a resposta para isso? Afinal de contas, o Brasil tem que cuidar da floresta amazônica só porque o mundo inteiro destruiu as suas florestas e ficou rico, e hoje o Brasil tem que ser a parte. Onde a gente vai encontrar a resposta para isso? Gênesis. Gênesis é que diz, como cristãos, qual deve ser o nosso relacionamento com a criação, qual deve ser o nosso relacionamento com o trabalho, qual deve ser o nosso relacionamento com aquilo que Deus proporcionou com a gente. Os começos importam e é por isso que nós precisamos estudar o livro de Gênesis. Até aqui tudo bem? Muito frio aí? Euridice, tudo bem aí? Se mexe de vez em quando só para ver que você ainda não congelou, Euridice. Só para te lembrar que está tudo certo. Muito bem, gente. A gente vai para algumas informações iniciais do livro de Gênesis. E aí, só para deixar claro a minha falta de capacidade de organização, eu já alterei aquele cronograma que você deve ter visto na divulgação, tá bom? Se você tem ele aí, você deve ter visto que hoje, a princípio, nós falaríamos de Gênesis 1 até Gênesis 11, certo? Sobre a história, o que a gente chama de história primitiva. E depois nós falaremos sobre a história de Abraão, depois a história de Isaac, história de Jacó e história de José. Já mudou isso aí, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma introdução ao livro de Gênesis. Na semana que vem nós vamos falar sobre a criação. Na semana seguinte, Abraão e Isaac. Na outra, Jacó, e na outra, José, certo? Já tivemos algumas alterações nesse cronograma que você tem. Então, a nossa ideia hoje é falar sobre essas informações iniciais sobre o livro de Gênesis. Primeira delas, quem foi que escreveu Gênesis? Moisés. E nós respondemos com muita convicção, com muita segurança e com muita clareza que quem escreveu Gênesis foi Moisés. Qual que é a grande questão? Gênesis é um livro anônimo, certo? Como grande parte dos livros das Escrituras. O que significa um livro anônimo? O autor não colocou o nome dele lá. Nós não temos no livro de Gênesis Moisés falando assim, palavras de Moisés de acordo com a revelação que ele recebeu do Senhor no Gênesis. E Moisés começa a escrever. Não temos. A pergunta é, de onde nós tiramos a ideia de que quem escreveu o livro de Moisés, e não o livro de Gênesis, não só Gênesis, né? Nós tradicionalmente atribuímos o Pentateuco a Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. De onde nós tiramos essa ideia de que foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis? Basicamente da ideia do que a tradição judaica nos faz. Então os judeus têm por hábito de chamar esses livros de livros de Moisés, ou seja, a ideia de que durante o período que Israel esteve vagando no deserto, durante aqueles 40 anos, ali não apenas estava acontecendo todos os eventos que nós temos relatados a partir do livro de Êxodo, em que o povo se rebela, em que o povo atravessa o Mar Vermelho, o povo começa a caminhar para a Terra Prometida, e todo aquele período no deserto, como nós também temos a ideia de que por algum motivo Moisés sentiu a necessidade de transmitir ao povo quais eram as suas origens.
de que Moisés sentiu a necessidade de transmitir ao povo quais eram os seus princípios, os seus começos, e daí o retorno à criação, daí a história dos patriarcas. Então, de que Moisés teria, durante o período, eu falei 40 anos ou não? Falei? Então vamos corrigir, né? Para 430 anos, não foi só 40 anos que o povo ficou no deserto, 430 anos que durante esse período eles tinham, não gente, foi 40 anos mesmo, né? No deserto foi 40 anos, no Egito foi 400. No Egito 450, 430. Eu estava pensando aqui que não tem como Moisés ter vindo tanto tempo, né? 40 anos como príncipe, 40 anos em Midian e 430 no deserto, é muita coisa. 40 anos no deserto, tá bom? Desculpa a confusão com os 40 aí. Durante esse tempo o livro de Gênesis teria sido produzido. Mas é importante você saber que talvez um dos livros sobre os quais nós mais temos debates nos dias de hoje é o livro de Gênesis. E não é unanimidade nos dias de hoje que o autor de Gênesis tenha sido Moisés. Estou falando isso porque pode ser que você encontre algumas coisas nos seus estudos sobre fontes J, E, D e P, e eu queria te explicar o que é isso, tá bom? Algumas pessoas, alguns estudiosos olham para o Pentateuco e eles encontram no Pentateuco uma variação na forma de escrita. Então eles percebem que algumas vezes, por exemplo, o autor se refere a Deus falando de Deus como Jeová. Jeová é o nome pessoal de Deus, a forma que Deus se revela para o seu povo. Mas em outros momentos, o autor usa o nome de Elohim. E Elohim é tanto uma palavra que pode significar, que pode se referir a Deus, mas ela também traz uma conotação mais geral sobre Deus. Então é como se fosse Deus na função de Deus, mas não necessariamente o nosso Deus. Daí a palavra algumas vezes ser usada intermitente para falar sobre deuses, por exemplo. Então, em outros momentos, o autor deixa se referir a Deus como Jeová e começa a chamar a Deus de Elohim. Em outros momentos, eles encontram que parece que o autor de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, ele está mais distante ou mais afastado do autor de Deuteronômio, na forma de escrita, no uso das palavras, na forma de compor a sua escrita, e em outros momentos eles acham que existe ali como se fosse um autor um tanto mais sacerdotal, preocupado com o cuidado com o povo, do que simplesmente com a transmissão das escrituras. Então é por isso que talvez você encontre em alguns lugares falando sobre fonte J, E, D e P. Isso significa a ideia de alguns estudiosos de que Gênesis na verdade é uma composição de textos de uma série de autores. Mas tradicionalmente nós continuamos nós temos mais firmeza em continuar afirmando aquilo que a tradição judaica nos passa, de que a autoria de Gênesis é por conta de Moisés, de que Moisés é o autor do livro de Gênesis. Uma outra pergunta para a gente então, a gente já falou sobre isso, né? Quando teria sido escrito esse livro? Sendo Moisés, a ideia de que Moisés escreve o livro de Gênesis enquanto o povo está caminhando pelo deserto. A caminhada do povo de Israel pelo deserto é uma caminhada repleta de rebeldia, é uma caminhada repleta de essencialmente de falta de identidade. Nós normalmente começamos a ler o livro de Êxodo e a gente critica o povo de Israel, porque fala, mas esse povo é difícil demais, o povo acabou de ver um milagre da parte de Deus e já está duvidando de Deus, como se na verdade eu e você não fizéssemos exatamente a mesma coisa, né? A gente acaba de ver algo incrível da parte de Deus e continuamos duvidando que Deus pode continuar fazendo aquilo que Ele fez. Mas essencialmente o nosso olhar sobre o povo de Israel precisa ser um olhar um tanto quanto caridoso de Êxodo em diante, porque esse povo está sendo transformado em nação. Literalmente nós temos pessoas que durante 430 anos viveram como escravos e agora vão viver como povo livre. E você não vira essa chave nas pessoas do nada, falando, olha, você é escravo, mas agora você é livre. E aí a pessoa fala, agora sim eu vou despertar o meu espírito empreendedor. Nós estamos falando de gerações que viveram como escravos, de pessoas que nasceram no Egito, ou seja, desde que ele nasceu ele sabe o que é viver na terra do Egito. Estamos falando dos pais deles que viveram no Egito, estamos falando dos avós deles que viveram no Egito, ou seja, a distância entre a família de Jacó que desce para o Egito e o povo de Êxodo que sai do Egito é de 4 séculos, gente. Isso é muito tempo, isso é quase a idade que o Brasil tem. Então, nesse tempo todo, essas pessoas vivem como egípcias.
Essas pessoas vivem em boa parte desse tempo como escravos. Então você não tira simplesmente pessoas como escravos e acha que de lá já saem pessoas prontas para ser livres. Por isso que a tendência do povo na primeira dificuldade do deserto é voltar para o Egito, é romantizar o Egito. Mas lá no Egito a gente comia com fartura, no Egito tinha cebola, no Egito tinha, o que mais que eles falam lá? Oi? Cenouras, pepinos, né, essas coisas também. Uma comida extremamente, né, saudável, gostosa, apetitosa. E a gente fala, poxa, mas o povo queria voltar para a escravidão. Claro que queriam voltar para a escravidão. O povo é escravo, em essência eles são escravos. Então o deserto é um tempo em que Deus está transformando corações de homens escravos em coração de homens livres e portanto agora responsáveis. Se isso vai acontecer em Êxodo, se isso vai acontecer no deserto, é possível que essa tenha sido boa parte da motivação de Moisés em ajudar o povo a lembrar que na verdade vocês não são escravos. A história de vocês não começa na escravidão, a história de vocês começa nos patriarcas. A história de vocês começa muito antes, quando Deus chama Abraão, que é o pai de vocês. E aí, ao lembrar para aquela geração, ao contar para aquela geração quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó, quem foi José, como Deus foi se revelando para essas pessoas, e ao falar de Deus se revelando para essas pessoas, dizer quem foi Deus, dizer de um Deus que é criador, dizer de um Deus que é juiz, dizer de um Deus que executa a humanidade que se rebela contra o Senhor, a necessidade de fornecer para aquele povo que está no deserto esta base, esse alicerce sobre quem eles deveriam ser como nação. Então, daí a ideia de que o livro de Gênesis, sendo produzido por Moisés, foi produzido no deserto. A gente não teria outra opção também, né? Porque Moisés morre no fim da jornada durante o deserto. Moisés não teria escrito Gênesis antes, nenhuma chance, né? Quando ele nem ainda conhecia o Senhor. Então, de que Gênesis é literalmente uma produção no deserto. A gente já falou um pouquinho sobre isso também, qual que é o objetivo então do autor de Gênesis, ou de Moisés, ao escrever Gênesis. A ideia de retornar para o povo quais suas origens, a ideia de lembrar para o povo quem eles são de fato, a ideia de trazer para o povo de Israel as suas raízes, de resgatar o que na verdade eles são, de ajudar aquelas pessoas a entenderem que eles não são egípcios, embora tenham nascido no Egito. Eles não são escravos, embora tenham nascido debaixo da escravidão e sempre vivido sob o jugo da escravidão. Mas lembrar aquele povo de que existe uma promessa de terra prometida, de que existe uma promessa de um Deus que está acompanhando os seus ancestrais, que está acompanhando os seus pais. Como que então está organizado o livro de Gênesis? Gênesis é um livro que tem uma organização bem fácil da gente perceber, mas eu quero mostrar uma coisa para você, em como talvez o autor de Gênesis tenha organizado o livro de Gênesis, tá bom? Uma série de versículos para a gente ler então. Pega aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo de número 2, versículo 4. Alguém lê aí para a gente. Essa é a história das origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Muito bem. Esta é a história das origens. Essa palavra, ou essa expressão, história das origens, ela vai se repetir para a gente 10 vezes no livro de Gênesis. Então perceba o seguinte: primeira história das origens é a história das origens dos céus e da terra, de como foi criado o universo. Gênesis 5:1. Este é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Segunda história das origens, a história das origens dos filhos de Adão, da descendência de Adão. 6:9. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Muito bem. Terceira história, a história da geração de Noé. 10:1. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, os filhos deles que nasceram depois do dilúvio. Muito bem. Terceira história das origens.
quarta, 10:1, né? Então, a primeira do mundo, a segunda dos filhos de Adão, a terceira da família de Noé, a quarta dos filhos de Noé. A história das origens dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. 11:10. Essas são as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Próximo registro das origens de Gênesis é o registro das origens da descendência de Sem. E por que Sem se torna alguém tão importante para nós? Porque é de Sem que virá o povo semita, é de Sem que vem Éber, e é de Éber que vem o povo hebreu. Então, por isso a descendência de Sem se torna tão importante para nós. Olha o 11:27. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Por que a história da geração de Terá, ou a história da origem da família de Terá é importante para nós? Porque Terá gerou Abraão, certo? 25:12. Aí a gente vai ter um longo trecho sobre a história de Abraão. 25:12. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, e Agar, a egípcia serva de Sara de Deus. A história da origem dos ismaelitas. 25:19. Está pertinho aí. Essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Muito bem. Se no 25:12 nós temos a origem dos ismaelitas, no 25:19 nós temos a origem dos descendentes do outro filho de Abraão, Isaac. 36:1. Está em que número aí, só para saber se não perder as contas? Oi? Está no oitavo? A gente está no oitavo. O oitavo e o nono falam sobre a mesma história, tá bom? Então 36:1 e 36:9. Essas são as gerações de Esaú, este é Edom. 36:9. Essas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, dos montes de Seir. Muito bem. Então aqui nós temos a história dos registros dos filhos de Esaú. E por fim, no 37:2, qual a história dos registros nós temos lá? Essas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos, ainda jovem. Auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava a seu pai más notícias a respeito deles. Muito bem. Então no 37:2 nós temos o início da história das origens da família de Jacó. Ou seja, essa palavra se repete de uma forma que nos dá a impressão que o autor de Gênesis, e aqui eu vou daqui por diante assumir que é Moisés, de que Moisés está organizando o seu texto, separando o texto de Gênesis em 10 histórias de origens, do universo até por fim chegar na história da origem da família de Jacó. Por que genealogias se repetem tanto em Gênesis? Por que essa ideia de falar quem foi o pai de quem foi o filho de quem? Por que tanta insistência em abraçar essas listas que talvez a gente vai olhar e vai ser aquilo que na nossa leitura a gente passa correndo, né? Fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. Por quê? Porque nós temos um povo caminhando no deserto e esse povo precisa ser lembrado das suas raízes, das suas origens. Esse povo precisa ser lembrado que a história deles não começa com eles. E isso é uma coisa importante para nós também. Por quê? Porque nós temos a tendência de avaliar a nossa vida, de pensar na nossa existência a partir de nós, como se o universo tivesse sido criado no dia em que eu nasci e a partir daí eu posso definir, afinal de contas, qual que é o propósito de Deus para a minha vida, como eu sendo o centro do universo, como o meu Gênesis sendo o Gênesis do universo e eu definindo o meu propósito simplesmente à luz da minha existência. Mas o livro de Gênesis mostra que não somos seres humanos isolados. A nossa história está conectada com a história dos nossos antepassados. Portanto, o nosso propósito de vida também está conectado com eles. Vale lembrar que a religião egípcia existe uma história da origem que é diferente da história de Gênesis. Sim. E que eles estavam indo para uma região
e também tinha uma história de origem, Sim. que é diferente da história de Sim. Gênesis. Então Sim. também foi uma forma de Moisés educar o povo, falar, ó, aquela história não é bem assim. Sim. Não, a história que nós vamos passar também não é bem assim. A nossa história, nossas origens são essas. Sim, as nossas origens são outras, né? A gente vai conversar com um pouquinho mais de calma sobre isso, um pouquinho no próximo slide, mas com um pouco mais de calma quando a gente estiver vendo dois relatos, o relato da criação e o relato do dilúvio, tá bom? Mas aí eu já volto nesse ponto. Como que nós vamos dividir o livro de Gênesis durante o nosso estudo aqui? Dessa forma que está aparecendo para você parcialmente aí, não, pode ser no outro mesmo. Primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, nós temos o que nós chamamos de história primitiva. Qual que é a ideia da história primitiva? São os primeiros começos ali, certo? Então olha só, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, nós temos a criação do universo, certo? Capítulo 1, relato dos 7 dias. O capítulo 2, ele abre para falar especialmente sobre a criação do homem. Então no capítulo 2 nós temos a origem do homem. Capítulo 1, a origem do universo. Capítulo 2, a origem do homem. Capítulo 3 nós temos o que na Bíblia? Queda. Origem do pecado, origem da queda, origem da maldade. E gente, percebe o seguinte, ó, eu vou voltar nisso insistentemente, tá bom? Durante os nossos momentos aqui. Por que Gênesis é atual? Porque você pode encontrar uma pessoa, um ateu, o melhor ateu que for, a pessoa mais distante de Deus que for, ela pode negar tudo, ela só não pode negar que existe maldade no mundo. Ninguém consegue negar que existe maldade no mundo. Ninguém nos nossos dias consegue negar a realidade da maldade. A pergunta é, para qualquer pessoa que não crê nas Escrituras, como foi que isso começou? Se tudo tem um começo, de onde vem a maldade? De onde vem, se a maldade é justamente a perversão daquilo que é correto, um dia as coisas têm que um dia as coisas precisam ter funcionado de um jeito que não existia perfeição, certo? Perversão. Pela lógica, as coisas não conseguem ser perversas sempre, vocês estão entendendo? Um dia as coisas têm que ter funcionado corretamente, para que então, a partir de um mau funcionamento, as coisas passam a dar errado. Mas por definição, você não consegue falar de uma coisa que sempre deu errado. Então a pergunta para uma pessoa que não crê em Deus é, afinal de contas, de onde vem a maldade? E é em Gênesis que nós temos a origem da maldade, a origem do pecado. Onde começa a nossa história com Jesus então? Gênesis 3 também, Gênesis 3, certo? Quando o Senhor vira para a mulher e ele fala o seguinte, olha só, Gênesis 3,16, numa referência incrível que a gente tem de similaridade com João 3,16, né? Gênesis 3,16, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará luz a filhos, e aqui nós temos a primeira boa nova surgindo no meio dos castigos que o homem está recebendo. Por que a primeira boa nova? Eu sei que as mulheres estão rindo do tipo, desde quando dor na gravidez é uma boa nova, mas qual é a boa nova? Vai ter gravidez, vai ter descendente, porque o receio de Adão e Eva era comer e instantaneamente morrer. O Criador se apresenta a eles, a certeza deles é que eles vão morrer, mas no meio do castigo, o Senhor fala, Eva, a sua gravidez vai ser com muita dor. Isso indica para Eva que vai ter gravidez, vai ter descendente. E é por isso que ele fala mais adiante sobre o descendente da mulher. E ele fala que a serpente vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, a nossa história de redenção começa em Gênesis 3. É aqui que começa a nossa história da redenção. Capítulo 4 nós temos a história de Caim e Abel. E do capítulo 4 até o capítulo 5, na verdade, o que nós temos é a descendência do pecado. Ou seja, passam a existir a partir daí duas gerações. Passam a existir dois paradigmas de família. A família de Sete, família que caminha com Deus, e a família de Caim, família que se afasta de Deus. Os descendentes, a descendência de Sete vai ser aquilo que destoa da descendência de Caim. Capítulo 4 e 5 vão apresentar isso para a gente. Do capítulo 6 em diante,
nós temos o ápice da corrupção da humanidade. Nós temos a maldade, ou seja, percebe que ainda estamos encontrando os reflexos do capítulo 3, mas no capítulo 6 a maldade encontra o seu nível mais profundo, a ponto de Deus decidir destruir a humanidade quase que completamente, a não ser pela família de Noé. Então Deus destrói não só a humanidade, como destrói o mundo criado como ele existia, a natureza, plantas, animais, através de um grande dilúvio. No capítulo 10 nós temos então 10 e 11, a origem dos povos, a Torre de Babel e o porquê que você tem que aprender outras línguas quando você quer se comunicar com pessoas de outros países, certo? Então o capítulo 1 até o capítulo 11 nós temos a história primitiva, esses começos, basicamente criação, queda e consequência do pecado pela destruição do dilúvio. Essas são as três principais narrativas dessa primeira parte de Gênesis. Em seguida, capítulo 12 até o capítulo 25, nós temos a história que vai desde Abraão até Isaac. Capítulo 26 até o capítulo 30, nós temos a história que vai desde Isaac até Jacó, 35, perdão. Capítulo 36 até o 50, nós temos a história que vai desde Jacó até o seu filho José. Então, essa é a ideia da organização do livro de Gênesis. Daí a nossa ideia de encontrar esses começos em Gênesis. Gênesis tem um papel fundamental para você compreender o Pentateuco, os livros de Moisés, porque você vai perceber que o livro de Êxodo até o livro de Deuteronômio, eles falam sobre um período de tempo muito curto, que é o período que o tempo está saindo do Egito até o momento em que eles entram na Terra Prometida. Mas todo esse período antes é descrito no livro de Gênesis. Mas não só isso, Gênesis tem um papel no cânon da Bíblia como um todo também. É impressionante mesmo, que a gente falou que Gênesis começa com as palavras no princípio, certo? Não é por acaso que quando João vai escrever o seu evangelho, João escolhe as mesmas palavras para começar o evangelho de João. No princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E não é por acaso também que João faz tantas referências no capítulo 1 do seu evangelho aos mesmos elementos encontrados no capítulo 1 de Gênesis. João vai falar sobre a criação. Ele estava no mundo e sem ele nada daquilo que existe teria sido criado. O verbo de Deus por meio do qual o mundo foi criado. João vai falar sobre luz, João vai falar sobre trevas. Por que João no capítulo 1 faz tantas referências ao capítulo 1 de Gênesis? Porque João quer mostrar que em Jesus nós temos um novo Gênesis. Em Jesus nós temos uma nova existência. Jesus está redefinindo a história da criação como um todo. E Gênesis vai refletir especialmente também no livro de Apocalipse. Leia os 2 primeiros capítulos de Gênesis, em seguida leia os 2 últimos de Apocalipse. Você vai encontrar os mesmos elementos, a árvore da vida novamente aparecendo, a mesma ideia de um homem que volta a ter relação com Deus e uma boa relação com a natureza também. Então é dessa forma que o livro de Gênesis se encontra relacionado com o restante das Escrituras. Na frase que eu compartilhei com vocês na internet, vou ler aqui um texto do Troy Cronodon, e ele diz o seguinte: por que ler o livro de Gênesis? Para entender as nossas origens, para entendermos quem somos, que sentido fazemos na vida, para compreender nosso lugar no mundo, nosso relacionamento com outras criaturas, com outros seres humanos e com o próprio Deus, para reconhecermos o significado do restante da história redentora que culmina no mistério de Jesus Cristo. Em outras palavras, preste atenção, é difícil exagerar a importância de Gênesis para as nossas vidas nos dias de hoje. Essa frase parece uma frase de clichê, né? É difícil exagerar a importância, mas ela não é clichê, ela não é gratuita aqui. De fato, é difícil a gente exagerar na importância do livro de Gênesis dentro das Escrituras. É lá que a gente descobre todas essas origens. Estávamos ouvindo uma mensagem agora há pouco de uma mulher que é descendente de Abraão. Ou seja, a história toda na Bíblia, vinculada aos patriarcas, vinculado àquilo que nós encontramos nesse primeiro livro que abre o Pentateuco, livro de Gênesis, livro das origens. Muito bem, como estudar Gênesis então? Primeiro que vamos estudar Gênesis, certo? Não vamos ler Gênesis. A gente já tem chamado a atenção disso nas outras aulas que nós temos feito sobre as parábolas,
para você prestar atenção que em nenhum momento Deus nos recomenda ler a Bíblia. Nenhum momento. Nenhum momento das Escrituras falam que você tem que ler a Bíblia, tá bom? Então, se você está lendo a Bíblia para não ofender a Deus, pode parar, porque você não está ofendendo a Deus quando você deixa de ler a Bíblia. Deus não pediu para você ler a Bíblia. Deus pediu para você estudar a Bíblia, meditar nas Escrituras. Então, gente, Bíblia não se lê, certo? Essa ideia que nós temos de falar assim, bom, deixa eu ler aqui um capítulo hoje da Bíblia para proteção, sabe aquela ideia, se eu sair sem ler um capítulo da Bíblia, parece que falta alguma coisa, pode sair tranquilo, você não vai ser atropelado por um ônibus se você sair sem ler um capítulo da Bíblia. A leitura da Bíblia por si só, eu sei que algumas pessoas falam, não, mas é melhor ler do que não ler nada. Particularmente eu não acho. Eu acho melhor você não ler a Bíblia do que você ler a Bíblia só por ler. Sabe por quê? Quando você lê a Bíblia só por ler, você está achando que você leu. Você está achando que você está entendendo a Bíblia. Você está achando que você conhece a Bíblia. Quando você não lê, você pelo menos está consciente do que você está fazendo. A Bíblia não nos é dada para leitura, gente. A Bíblia nos é dada para estudo, meditação, para você guardar no coração, para você pegar um texto da palavra de Deus, você não sair dali enquanto você não entendeu o que está escrito ali, e mais do que isso, enquanto você não entender por que Deus quer que você saiba daquilo. Por que Deus está preocupado em saber que relação que você tem com a família de Naor, com a família de Terai, seja lá o que for, em saber o que Ló pode mudar na sua vida, em saber de que forma que Sara, de que forma a serva de Sara se relaciona com a nossa vida. A Bíblia nos foi dada para ser estudada, tá bom? Então o que nós vamos fazer? A tarefa para você de hoje até a semana que vem é estudar do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis. Amém? Amém. Nesse momento eu peço para que o pessoal vire a câmera para vocês, para a gente poder filmar esse compromisso público, que é o tipo de coisa que vai passar no telão do céu quando a gente estiver lá, é o tipo de coisa que vai passar. Gente, o nosso tempo aqui é muito curto mesmo, então não tem como você achar que você está estudando o Gênesis só porque você está vindo aqui e ouvindo, tá bom? Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa estar com um caderno do lado, ler com a caneta, caderno, dicionário, mas você precisa estudar do capítulo 1 até o capítulo 11 para a semana que vem, certo? Certo, Berna? Certo, Juninho? Certo, Mariana? Então tá bom. Capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis. O que eu gostaria de convidar você a prestar atenção enquanto você estivesse estudando o livro de Gênesis? Primeiro, cuidado. Leia como se fosse a primeira vez. E isso é difícil demais. Porque assim, nada é mais preguiçoso do que a nossa mente. Nada. Então quando você começar hoje, eles vão começar hoje, né? Não é possível só deixar para amanhã. Mas quando você começar hoje, Gênesis 1, no princípio, o seu cérebro vai falar assim: no princípio que Deus fez a terra, se forma vazia, estava aí pronto, vai assim, tá tranquilo, pode ir, isso aqui eu já domino, posso ir pensando em outras coisas. Gente, faz o que for necessário, isso é sério, tá bom? Faz o que for necessário para você fazer a sua mente ler mais devagar. Leia em outra versão. Se você tem um mínimo de conhecimento de outra língua, leia em outra língua, que seja inglês, que seja espanhol, ou um exercício que eu costumo fazer às vezes, copia. Pega Gênesis 1, começa a copiar, porque enquanto você está copiando, a sua mente se força a ir mais devagar. Senão, você vai achar que você já conhece as histórias de Gênesis e o seu cérebro vai enganar você. E você não vai perceber as coisas que estavam acontecendo ali. Por exemplo, você sabe dizer o que Deus criou em cada dia da criação? Não. Mais ou menos, né? Sei que Ele foi criando as coisas, né? Por exemplo, o que é que Deus cria tudo pelo poder da sua palavra, certo? Não, errado. Deus não criou o homem pelo poder da sua palavra. Deus não fala, haja homem e houve homem. E agiu, como diria o haja homem e agiu. Deus cria o homem de forma diferente. Mas preste atenção, não é só o homem que Deus cria de forma diferente.
Tem mais uma coisa lá, mas é o tipo de coisa que você só percebe quando você faz uma leitura lenta, tá bom? Bem lenta. Então tome cuidado, porque a sua mente vai ter a tendência de correr, e correndo você perde as coisas. Não sei se já aconteceu com você, experiência de você passar a pé por um lugar que você sempre passou de carro. Já fez isso? Não. E você começa, de repente, perto da sua casa, um lugar que você sempre saiu de carro, e você sai um dia a pé. Você fala, rapaz, não sabia que tinha uma mercearia aqui, né? Eu andava tanto, tem uma loja de parafusos do lado da minha casa. Por quê? Porque a velocidade te impede de ver os detalhes. A gente precisa caminhar lento, tá bom? Precisa caminhar lento aqui. Segunda coisa, preste atenção aos elementos culturais. O que eu quero dizer com elementos culturais? As coisas que faziam parte da história daquelas pessoas naquele tempo, que não fazem parte da nossa história, mas que eram importantes para elas. Se eram importantes para elas, estas coisas vão ser importantes para nós entendermos o texto da maneira como ele deve ser entendido. O que eu quero dizer com elementos culturais? Costumes, como por exemplo migrações. Percebe o quanto que Abraão é um homem que não tem moradia. Abraão tem tenda. Por que Abraão tem tenda? Porque Abraão é um homem que vive migrando. Quais são os efeitos na minha vida e na sua vida de uma infância de alguém que vive caminhando de um lado para o outro, né? Os militares aí que não nos deixam mentir, né? Os efeitos nos filhos, a dificuldade de criar vínculo, de criar raiz. O que significa para a família de Abraão ouvir mais uma vez, olha, retira-te do meio de nós. E aí o cara fazer novamente a tenda dele e sair dali. Olha os costumes de construções. Não só na Arca de Noé, mas os costumes de construções. Em Gênesis nós temos construção de cidade. Em Gênesis nós temos fundações de cidade, não só a Torre de Babel. Em Gênesis nós temos construções de civilizações como um todo. Costumes de compra e venda de terra, procedimento jurídico, criação de animais. Estas coisas que não fazem parte da nossa história, fazem parte da história desses homens. E por isso são extremamente importantes. Quando você estiver lendo a história de Isaac, sabe aqueles nomes assim, Isaac foi para não sei aonde, colocou o nome de, e você passa direto para aquele nome, porque é um nome estranho, não significa nada para você, mas deixa um pouquinho aprender este lado, vai na nota de rodapé, e você vai ver que aqueles nomes significam coisas tipo, poço do não sei o que lá, poço do não sei o que lá. A vida de Isaac gira ao redor de poço. Você não consegue contar a história de Isaac sem contar a história de poço. Onde foi que acharam mulher para Isaac? No poço. Para onde é que Isaac fazia? Por que as pessoas paravam tanto perto de poço, gente? Porque poço tem água, e onde tem água tem o que você dá para o seu rebanho, e tendo o que dá para o seu rebanho você tem que se alimentar. Mas a gente passaria do lado de um poço despercebido. Eu e você só descobrimos alguma coisa sobre crise na Sabesp quando acaba a água na torneira, né? Mas para essas pessoas um poço significava motivo bastante para ter uma guerra por conta daquele poço, bom? Preste atenção aos elementos geográficos também, tá? Eu quero mostrar, Rivaldo, passa para o próximo slide. Peraí que eu preciso ver também, tá? Esse é o mapa do mundo antigo, certo? Campinas não está aí. E ele está cortado, na verdade. Mas você deve estar reconhecendo o seguinte: deserto da Arábia, ali no meio, certo? E logo à sua esquerda, entre o deserto da Arábia e o mar Mediterrâneo, o que é que nós temos ali? Um pouquinho mais para a esquerda, gente. Um pouquinho menos. Sinai. E Sinai, como a gente costuma chamar aquela região ali? Vai, vou ajudar vocês. Terra Prometida. Muito bem, muito bem. Temos a Terra Prometida ali, tá vendo? Jerusalém, ali onde você tem, se você pegar o Mar Vermelho aqui embaixo, você subir no azulzinho, o Mar Morto tá ali no meio, o Rio Jordão tá ali no meio, o Mar da Galileia tá mais para cima, ou seja, aquela região ali é a Terra Prometida. Gênesis é um livro que gira ao redor da promessa da Terra Prometida. Mas você vai perceber o seguinte: do capítulo 1 até o capítulo 38, a história de Gênesis não acontece na Terra Prometida. Por que não acontece na Terra Prometida? Porque a terra é prometida, não é conquistada. Então eles ainda não estão na Terra Prometida, e você vai perceber que uma série de eventos, prestem bastante atenção, do capítulo 1 até o capítulo 38 acontecem lá em cima na região da Mesopotâmia. O que significa Mesopotâmia? Alguém sabe ou não?
Entre rios, exatamente. Mesopotâmia é a região que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. O que você tem de notícia de coisa que existia nessa região? Éden existia nessa região, Abraão sai dessa região, a Padã Arã ali em cima é residência de Jacó durante mais do que 20 anos, a Torre de Babel é construída nessa região, ou seja, daqui a gente vai ter a principal cidade-estado da Babilônia, que é a Babilônia mais para frente, mas a Mesopotâmia vai ser a região que do capítulo 1 até o capítulo 38 domina as narrativas. Do 39 em diante, não é a Mesopotâmia, mas ainda não é a Terra Prometida, vai ser a região do Egito, está aqui para baixo, na parte que está cortada na nossa projeção. Ou seja, preste atenção nesses elementos culturais, tá bom? Especialmente dos elementos geográficos, da Mesopotâmia e do Egito. Também preste atenção aos elementos teológicos. O que eu quero dizer com elementos teológicos, gente? Nós temos uma tendência de estudarmos a Bíblia, especialmente os livros que têm histórias, porque histórias são gostosas de ler, nós vamos para elas com uma tendência moral. O que significa uma tendência moral? Você lê a história de que Abel matou Caim e você sai de lá e fala, bom, como que eu posso aplicar isso para a minha vida? Você aplica no sentido moral, ou seja, não devo matar o meu irmão por mais que eu tenha vontade, por mais que ele me provoque, tudo mais, devo evitar matar o meu irmão. Ou seja, nós tiramos apenas um princípio moral, entende? Da história. Noé é um homem que no dilúvio era um homem íntegro e os homens corruptos morrem, então eu devo ser íntegro diante de Deus. Abraão é um homem que creu em Deus e alcançou, então eu tenho que crer em Deus. Ou seja, nós vamos simplesmente absorvendo os princípios morais que, se você pensar bem, não é diferente do que a tia te ensinava na classe Cordeirinhos de Jesus há 80 anos atrás. Ou seja, de 80 anos para cá, você não tem progredido, você não tem aprofundado o seu entendimento. Por exemplo, a história de Caim e Abel é muito mais do que simplesmente a história de um irmão que mata outro irmão. A história de Caim e Abel é a história de um homem que se revolta não contra o irmão, se revolta contra Deus, que não aceita o sacrifício dele, mas não pode matar Deus e por isso ele mata o irmão. A história de Noé, a história de Enoque, a história de Agar. A história de Agar é impressionante. A gente estudou alguns sábados atrás no Mociba. A história de Sara. Se nós ficarmos simplesmente nos elementos morais, ou seja, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, nós perdemos aquilo de mais precioso que existem, que são os elementos teológicos. O que eu quero dizer com elementos teológicos? Perceba aqui, Gênesis 1 e Gênesis 2 vai apresentar para a gente Deus como aquele que cria e Deus como aquele que protege a sua criação. Gênesis 3 a Gênesis 6 vai nos falar de um Deus que julga o homem, que condena o pecado do homem, mas que também protege o homem. Daí é essencial a proteção que Deus dá para Caim, para que Caim não seja um homem morto pelo seu pecado. Gênesis 6 a 11, quando nós temos a história do dilúvio, a história de Babel, a história de um Deus que castiga e que renova a humanidade, de um Deus que mata quem precisa morrer, mas que traz de novo aqueles que seguem fiel ao Senhor. 11:25, a história de Abraão, mais do que simplesmente a história de um homem, é a história de um Deus que chama e protege. Ou seja, Abraão saiu da terra dele porque Deus chamou ele de lá, porque Deus tirou ele de lá, mas Deus protege Abraão em diversos eventos enquanto Abraão está atendendo o chamado do Senhor. 25 a 28, a história de Isaac é um Deus que promete continuidade ao pacto. E isso é impressionante para a gente, porque a gente sabia do relacionamento de Deus com Abraão, mas em Isaac a gente percebe que o relacionamento de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Abraão, não fica restrita a Abraão, mas se estende também aos seus descendentes. Em Jacó, um Deus que elege e protege os seus eleitos. Jacó é um sujeito difícil, gente. Jacó é um sujeito difícil de você aprender o que fazer, né? Deixa eu aprender com Jacó o que eu vou fazer aqui na minha vida, como seguir o exemplo de Jacó. A gente segue mais o que não fazer, né, do exemplo de Jacó. Mas Jacó é o patriarca. Por que Deus escolheu um homem sobre esse, como esse? Por que Deus escolhe um homem tão difícil como Jacó? Aliás, a gente tem pouca notícia sobre Esaú, e as que a gente tem também não são muito animadoras, né? Mas Deus não poderia ter feito, por exemplo, de Isaac já os 12 descendentes?
Por que Deus espera Jacó? Por que um homem tão difícil como Jacó? Jacó é chato para você entender o conceito de eleição. Se você não entende Romanos 9, se você não entende por que Deus escolhe uns e não outros, você precisa estudar a vida de Jacó. E José é a história de um Deus que protege o seu povo, protege a aliança do seu povo, tá bom? Para a gente terminar então, além de prestar atenção nesses elementos teológicos, queria que você olhasse sempre para Cristo. Isso aí você tem que fazer sempre, né? Mas o seu estudo de Gênesis também, tá bom? Gênesis está repleto mesmo de referências que apontam para a cruz, de momentos que vão fazer você olhar aqui e você perceber que algo já está apontando para a cruz de Cristo. Então você precisa estar prestando atenção em Jesus quando você lê Gênesis. E por fim, você aplicar o conteúdo relacionando com a sua vida. Por quê? Porque Gênesis não é a história de um livro que foi escrito há muito tempo atrás, simplesmente para satisfazer a minha e a sua curiosidade sobre se o mundo veio do macaco ou se veio de Deus, se veio primeiro o ovo ou se veio primeiro a galinha. Gênesis é um livro que tem relação com as nossas vidas hoje, com a sua semana que você vai viver começando hoje. Gênesis tem relação com isso e nós precisamos prestar atenção nisso quando estivermos estudando o livro de Gênesis, certo? Então minha ideia com esse nosso primeiro encontro era passar esse panorama para vocês de Gênesis, para que a partir da próxima semana a gente entre no texto, tá? Até aqui, alguma dúvida, algum comentário, alguma palavra de encorajamento para quem vai estudar Gênesis no IOSE? Aquela palavra congelamento é uma profecia com relação a Jesus? Não, é uma constatação, o congelamento do slide ali significa a perseverança do Rivaldo, que não desistiu de tentar arrumar a projeção até o último minuto de aula, mas a gente vai conseguir isso para a semana que vem. Eu posso mandar esses slides para vocês, tá bom? Se facilitar. Inteiro ou de parte? Eu mando a parte que faltou, porque eu já mostrei metade para vocês aqui. Aí eu mando a foto. Se vocês quiserem, a gente pode. A gente não tem. A Lídia não está aqui também, né? Não está funcionando ainda o número da igreja, né? Tá. Já está ou não? Já disseram que tá. Divulgaram. Não, dá para fazer no Facebook junto com a... Ok, tá, junto com a projeção eu vou colocar os slides lá, tá bom? Se você não tiver acesso de alguma... Nossa, esqueci, eu vou gravar o áudio aqui. Sempre esqueço, sempre esqueço. Mas eu vou separar o áudio só para você não gastar os seus dados com o vídeo. E aí, se mais alguém quiser, eu passo também, tá bom? Mike? Eu sugeri para o irmão passar o vídeo para o Rodolfo no Facebook dele e compartilha com a gente. Pode ser também. O Rodolfo é o ápice da hipocrisia, né? É o cara das projeções que não tem Facebook. É impressionante isso. É o cara que fala, moço, compartilha lá a transição do Facebook, né? Eu não vou ver, mas compartilha. Continua gravando. Mas a gente vai publicar no Facebook e o Rodolfo não vai ver, então tá tudo bem. Mas a gente tem como compartilhar o áudio, tá bom? Se você puder ajudar de alguma forma a compartilhar. E gente, convida outras pessoas, tá bom? Mesmo que alguém não tenha vindo hoje, você pode passar o áudio para ela e o vídeo para ela ter acesso depois e assim conseguir acompanhar, tá bom? Aproveita as férias, fala, é um curso rápido de férias, vamos lá. Convida os irmãos da igreja que não estão aqui também para eles estarem junto conosco, ok? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nenhuma... Renato? Relação a ler a Bíblia. Às vezes é preferível qualquer pessoa ler de qualquer forma do que se abster, até porque o Espírito Santo às vezes nos faz lembrar de coisas que lemos, ainda que não dá bem muito, mas ainda que seja pouco, acho que é melhor do que nada. Você acha melhor ler do que não ler? Sim, melhor ler do que só estudar. Se não tem tempo para estudar, Pelo menos leia. Não sei, Renato, não sei. O problema é que eu acho assim, a gente tem uma tradição católica muito forte, que ainda traz pra gente aquela ideia do Salmo 91 aberto, da Bíblia que abençoa pelo próprio texto, sabe? Eu tinha um tio, ele era semi-analfabeto. Ele lia algumas coisas com muita dificuldade, mas aquilo que ele lia, alguém falava alguma coisa, ele lembrava do texto e usava esse texto para se justificar
criticar ou então para questionar a pessoa. Sim, sim. Ok, mas aí a gente já está falando de uma leitura atenta, né? O meu avô era analfabeto, ele aprendeu a ler nas escrituras, mas aí não é... A irmã Ana, que nossa, A irmã Ana também? ela aprendeu a ler na Bíblia. Pois é, mas aí percebe que não é o tipo de leitura, o que eu estava falando é daquela leitura despretensiosa, é aquela leitura do versículo de Deus, aquela leitura que você chegou ali no meio, você nem lembra se está continuando, mas você continua pelo ritual, entende? Mas é claro que uma leitura, se de repente você não tem condições de um estudo mais aprofundado, uma leitura atenta sim, mas uma leitura atenta, uma leitura que você, no final, tem que dizer o que você leu, o que estava acontecendo ali naquilo que você leu, né? Aí sim, eu concordo. Mais alguém? Não? Então vamos terminar, nosso irmã. Eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Tem relação e não. Tá. Como se Moisés escreveu que entra uma interrogação, todo o Pentateuco, ele adquiriu conhecimento através da escritura egípcia ou tradição de pai, filho, pai, até chegar ao conhecimento dele. Isso é muito importante. Como que... Tá. A ideia é a seguinte: como que Moisés escreveu o que ele escreveu? De onde ele tirou as histórias que ele tirou? Ele não estava lá na criação, ele não estava lá no dilúvio, ele não conheceu Enoque. De onde ele tirou o que ele tirou? Na verdade, não é nem da literatura egípcia, é da transmissão oral. Transmissão oral. Nos tempos antigos, quando você não tinha um texto escrito, a forma como eles contavam histórias oral e com uma precisão incrível de pai contando para filho ao redor da fogueira aquilo que ouviu dos seus antepassados, mas a história era transmitida com uma precisão de detalhes impressionante, impressionante. É algo que pra gente é difícil entender como, né? Porque quem conta um conto aumenta, né? O nosso vai aumentando, o telefone se enfiou ali. Mas eles tinham, por não ter a escrita, a forma de transmissão oral era impressionantemente precisa. É daí que Moisés consegue escrever sobre todas as histórias que ele tem, de transmissão oral. Agora, isso de fato é uma coisa impressionante. Há quem diga que o livro de Jó é resultado de uma transmissão oral. Gente, como que a história de Jó, sendo um livro tão complexo como é resultado de transmissão oral, mas a capacidade que eles tinham de transmitir histórias com precisão era algo fora do comum mesmo. Daí que Moisés tira as notícias dele. Por isso a repetição da lei do Deuteronômio, exato. Nesse aspecto, tem coisas ali que não tinha pai nem filho para transmitir. Eu creio que, em parte, essa inspiração também tem se Deus ditando ao homem, dependendo de ser Moisés ou qualquer, o que aconteceu. Antes da criação, não tinha pai nem filho para transmitir isso. Então, houve a necessidade de sobrenatural. Na verdade, o sobrenatural, a inspiração acontece durante todo o processo, né? Mesmo nas histórias que Moisés está vivendo, que ele está narrando, o Espírito Santo está direcionando tudo aquilo. Mas em nenhum momento acontece uma coisa do tipo assim, uma psicografia, por exemplo. Moisés escreve uma coisa e quando ele olha e fala, nossa, escrevi isso aqui, né? Tipo, de onde eu tirei isso? Deus está conduzindo todo o processo, mas através desses elementos da cultura deles. Mas é claro, o Espírito Santo está não só preenchendo lacunas, né? Mas acompanhando todo o processo. Uma curiosidade só, como existe algum cheiro, algum indicativo de como que foi o registro, né, desse conteúdo todo há tanto tempo atrás, em pedra, Não, duas formas. Especialmente no Egito, eles usavam demais o papiro, porque o papiro é feito o rolo de papiro é feito da planta que cresce nas bordas do Nilo. Então daí o Egito se desenvolveu tanto no sentido de registros gráficos, porque eles conseguiam, com aquelas espécies de tabu que você recolhe da beira do Nilo, e afinando ela, secando e formar o papel ali. Mas eles usavam muito cera também, tabuinha de cera que você podia escrever ali, gravar, e aí depois você apagava, né? O papiro se tornava uma coisa mais permanente, mas especialmente papiro e cera. Eles tinham outras formas, gravar em cerâmica, né? Aí no barro, aí queimado. Os registros que a gente tem até hoje que se preservam muito são esses caquinhos, mas especialmente a cera e papiro, é o jeito que mais usava. E daí a gente percebe Deus colocando exatamente no Egito esse tipo de plantação que favorecer esse tipo de registro, é impressionante também. Vamos orar, gente, para nós terminarmos
nosso já avançado tempo aqui. Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pelo privilégio que temos de conhecer a Tua Palavra, de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a Tua ajuda e Teu auxílio para que o Senhor nos dê o ânimo necessário para estudarmos realmente esses capítulos, este livro, para nós absorvermos a preciosidade, lendo na fonte, absorvendo diretamente do Senhor aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e a nos transmitir. Pai, nos abençoa, nos encoraja, nos ajuda a encorajarmos uns aos outros, a nos sermos parceiros de estudo realmente, a nos cobrarmos, para que nós tenhamos essa função de edificarmos juntos o Teu corpo, nos edificarmos na Tua Palavra, para nos edificarmos assim no nosso relacionamento com o Senhor também. Pai, abençoa o dia de cada um, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.